Olá! Hoje vamos iniciar a leitura do livro The History, A História, editado por The Zondervan Corporation e traduzido por Fabiano Moraes. Lembrando que este áudio não substitui a leitura do livro físico, é apenas um incentivo para você que ama a Bíblia e gostaria de entendê-la como uma história. Novamente falando, o título do livro é A História, a Bíblia contada como uma só história do começo ao fim. Vamos nos deleitar na história de Deus para as nossas vidas. Introdução. Quantas vezes você pensou em ler a Bíblia e deixou a ideia de lado? Ou quantas vezes começou a ler e desistiu, achando a leitura cansativa e complicada? Mas no fundo continuou com vontade de conhecer esses textos por ter consciência da sua importância na história da humanidade. Pois agora você vai ter a oportunidade de saber o que há de essencial na Bíblia, porque a história é um livro que vai prender sua atenção do começo ao fim. É de fato uma bela história. A Bíblia descreve a trajetória de um povo fundamentalmente consciente da presença constante de Deus em seu caminho de salvação. É uma narrativa repleta de amor, ódio, disputas, conquistas e milagres, e nos traz poesia, cultura, episódios históricos e teologia. É um verdadeiro romance de suspense, um livro de sociologia, uma lição de história. Tudo isso em torno do conflito eterno entre o bem e o mal. O texto nos faz conhecer pessoas que, apesar de pertencerem a épocas e lugares muito diferentes, são extremamente parecidas conosco em nossas buscas e paixões. A história abre uma porta para a verdade que, consciente ou inconscientemente, estamos todos procurando e que conduz à liberdade, à esperança e ao próprio Deus. Os textos bíblicos não foram escritos por um único autor, nem de forma linear ou em ordem cronológica. A Bíblia é como uma colcha de retalhos, redigida em diversas situações e momentos da história de um povo, abrangendo um período de mais de 1000 anos, entre 1250 a.C. e 135 d.C. Ela registra a memória desse povo que, ao recuperar sua história e meditar sobre ela, revelou a face do humano universal. Neste livro você encontrará não apenas a trajetória da humanidade, como também a história do que Deus fez por nós. Verá repetidas vezes que um Deus amoroso vem sempre ao nosso socorro e oferece um caminho para a nossa realização plena como seres humanos. A leitura deste livro vai fazer você estreitar seu relacionamento com Deus. A história traz verdadeiras palavras da Bíblia, da maneira como foram escritas pelo povo de Deus. De cada capítulo foram selecionados os trechos principais. Os comentários em itálico foram acrescentados para explicar com clareza os trechos omitidos. Os textos foram escolhidos de modo a manter o fluxo geral da narrativa, para que, ao ler este livro, você perceba o contexto em que a Bíblia está inserida. Os espaços entre os parágrafos indicam que algum trecho foi cortado, e a tabela de referências no final da edição mostra de onde foram tiradas as passagens incluídas. Você vai encontrar no final do livro perguntas que o ajudarão a refletir individualmente ou em grupo, aprofundando a compreensão da mensagem de Deus. Há também uma lista de personagens com descrições breves sobre cada um para que você possa rapidamente localizá-los. Nossa meta foi tornar o texto da Bíblia fluente e agradável, para que possa ser lido como um romance. Além disso, a história tem o poder de transformá-lo e de mudar sua maneira de encarar a vida. Ao percorrer estas páginas, você estará exposto a uma verdade profunda e transformadora. Cansativa e complicada? Nem um pouco. Prepare-se então para usufruir a maior e mais verdadeira história de todos os tempos. Capítulo 1. Criação. Tudo começou muito bem.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento e separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra. E chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E foi assim. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multiplicam-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês
todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha.